Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre hidrografia, mais especificamente sobre rios, lagos e marés, para que na próxima aula a gente possa falar um pouquinho sobre a hidrografia do Brasil mais especificamente. Então a gente precisa, antes da gente retomar e começar essa aula, a gente precisa retomar alguns conceitos clássicos quando a gente fala sobre a gestão dos recursos hídricos, né, a hidrografia. Então, um dos primeiros conceitos básicos que a gente precisa retomar sempre que a gente fala sobre esse assunto é o conceito do ciclo hidrológico ou do famoso ciclo da água, que basicamente é o movimento que a água faz na natureza. A gente sabe que a água ela faz um movimento infinito e circular. Portanto, aquela tese, aquela fala muito comum no nosso cotidiano de que a água está acabando, né, ela é errada, pois afinal de contas a água não acaba, já que o movimento é infinito e circular. Então, esse movimento que é infinito e circular, né, ocorre através do processo de evaporação das águas da superfície, né, tanto nos rios, lagos, oceanos, etc., né, transpiração dos seres vivos. Isso gera, né, as nuvens, né, as massas, né, de ar. Né, essas massas se condensam, provocam a precipitação, que é a chuva. A precipitação provoca o escoamento novamente para os rios, lagos, oceanos, ou até mesmo a infiltração para os lençóis freáticos, aquíferos e assim por diante. Então a gente sabe que tem todo esse processo que pode, né, mostrar a água em diversos estados físicos, né, tanto no estado líquido, né, quanto no estado gasoso, até mesmo no estado sólido, quando ela ocorre, né, e ela consegue congelar devido às baixas temperaturas. Né? Mas em algum momento, devido a uma mudança da estação do ano, ela pode voltar ao estado líquido e novamente acelerar, né, e ser somada a esse processo infinito e circular. Então a gente precisa lembrar que a água não acaba. O grande problema é que nesse processo, principalmente na superfície terrestre, né, essa água ela se torna imprópria através basicamente da poluição, utilizada tanto no solo, né, para a produção agropecuária, também na indústria e até nos grandes centros urbanos. Assim também como ela pode se tornar imprópria na própria atmosfera a partir da junção das partículas de vapor de água com as partículas de fumaça suspensas no ar. Então a gente sabe que a água não acaba, ela se torna imprópria. E conforme as cidades vão crescendo e o uso, né, e a poluição vai aumentando, mais quantidades dessa água se tornam impróprias, o que acelera o processo de busca por novas fontes de água, né, fontes cada vez limpas. O problema então é que conforme o ser humano utiliza a água e não retoma, né, e não limpa essa água que é utilizada, né, a busca pela água limpa se torna incessante e aí vai gerar uma série de problemas geopolíticos, problemas econômicos, problemas sociais que a gente vê aí em lugares com abastecimento e lugares sem abastecimento, por exemplo. Então, quando a gente vai falar já do objeto dessa aula, que são os rios, os lagos e os mares, desculpa, né? A gente tem que lembrar da outra questão importante, que é a disponibilidade de água. A gente sabe que apenas 3% da água, né, existente em todo o planeta é água doce. E a gente sabe que apenas 1% desses 3%, né, ou quer dizer, desculpa, apenas 1% está contido nos rios e lagos. Os outros 2%, né, estão nas geleiras, estão nos aquíferos, né, estão nos lençóis freáticos. Então a gente precisa retomar que então apenas 99% de toda a água, apenas 1% está em rios e lagos, que são a forma mais fácil de retirada de água. Afinal de contas, eles já estão na superfície, né, com facilidade de ser tomados. Afinal de contas, estão ali, não estão aprisionados por nenhuma rocha, não estão no subsolo, né, ou então não estão num estado físico que precisa ser transformado. Então estão em estado líquido e de fácil acesso. Então, geralmente esse tipo de água, tanto dos lagos quanto dos rios, são as formas mais utilizadas, diferentemente das geleiras e lençóis freáticos e aquíferos. Então esse é um dos motivos que levam os seres humanos a ocuparem muito, né, ao longo de toda a história da sociedade, as proximidades tanto dos rios quanto dos lagos, pois foi a partir desses lugares que surgiram as primeiras civilizações. Né? A gente tem a ideia, né, quando a gente estuda história e remonta lá as primeiras grandes civilizações, que todas elas nasceram, né, nos cursos de alguns rios, né? Geralmente em áreas secas, nos cursos dos rios, onde na época chuvosa existe um alagamento, né, das margens. As margens, então, o solo fica úmido, propenso à plantação, né, e assim por diante. Então a gente sabe que a proximidade dos rios e dos lagos é uma tendência histórica do ser humano.
porque a partir deles são utilizados a água para suprir as diversas necessidades. E inicialmente a gente está falando das necessidades básicas, né, como necessidade de plantação e de utilização doméstica e para cuidar de animais. Mas a gente sabe que até hoje estar próximo aos rios também está associado à produção industrial, porque a água é amplamente utilizada na indústria, como a gente viu na aula anterior, quando a gente fala do uso da água do uso da água no planeta como um todo, que a gente sabe que a grande maioria da água é utilizada primeiro na agricultura, segundo lugar na indústria, e só em terceiro lugar com um uso menor no geral no planeta inteiro do que 20% de uso doméstico. Então, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar que, diferentemente, rios e lagos eles têm condições diferentes. A gente sabe que rios, né, eles têm um processo contínuo, um curso, né, que tem desde a nascente até a foz, né, em que em todo esse processo vão se somando através dos afluentes, né, dos rios correlacionados, mais quantidade de água. Então, os rios eles têm uma capacidade de se autoalimentar, né, graças ao ciclo hidrológico, né, o famoso ciclo da água, através das chuvas. Já os lagos são alimentados geralmente pelos próprios rios ou pelo afloramento, né, por baixo ali pelos lençóis freáticos. Então a gente sabe que muitos lagos estão secando devido a esse uso incessante, porque o ritmo de reposição de água desses lagos é muito mais lento que o ritmo de reposição dos rios, que é constante. Então, quando se desviam os rios que desembocam em algum lago para alimentação, para alimentar algum tipo de indústria, para suprir algum tipo de produção agropecuária, a gente sabe que o que vem depois, o que seria, né, o destino dessa água, que seria talvez um lago, né, fica muito prejudicado. Então a gente sabe que muitos lagos, né, eles estão secando ao redor do planeta inteiro porque os cursos dos rios têm sido modificados, né, para poder desenvolver a agricultura irrigada em alguns lugares, né, e acaba diminuindo a vazão, a quantidade de água que chega a esse lago, e aí esse lago, sofrendo o processo do ciclo hidrológico natural, né, ele evapora e parte dessa água vai chover em outro lugar, mas essa água não volta ao lago porque o rio provavelmente teve uma sua vazão diminuída e assim por diante. Então a gente sabe que o que vai acontecendo é que os lagos vão perdendo a sua capacidade de retroalimentação e vão desaparecendo gradativamente. Isso causa um desequilíbrio, né, tanto no ciclo local hidrológico das chuvas no regime local, né, como na relação com a vegetação, na relação com a fauna, com os animais, né, e na própria relação com a sociedade que se forma ali ao redor desse lago. E a gente tem um exemplo clássico, né, o que a gente chama de mar, né, que na verdade é chamado de mar devido ao seu tamanho, mas é um lago, o Lago Aral, né, que já foi classificado como um dos maiores lagos do mundo, e é sempre um exemplo muito claro desse processo de utilização da água, né, que está localizado ali na Ásia Central, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. E esse mar de Aral, ou Lago de Aral, vem secando porque os rios que abastecem esse lugar foram desviados para promover a irrigação das lavouras de algodão entre os anos de 57 e 2001, principalmente durante ali o período da Guerra Fria, né? Então esse lago sofreu uma redução de 50% de sua área e quase 70% de seu volume. A gente consegue ver aí algumas imagens entre 73, 1999 é do meio, e 2009, né? Como esse lago vai perdendo, né, a coloração, e a gente está falando dessa coloração, a gente está falando também de volume. A gente pode perceber através, né, quanto mais escuro os tons aí associados à água, mais profundo é. E a gente pode perceber que a profundidade desse lago, né, é basicamente agora, né, um fio de água, né, que antes representava, né, e poderia representar uma umidade local. O grande problema é que isso daí também modifica a umidade local, né, ou seja, vai prejudicar a própria plantação, a sobrevivência de espécies endêmicas da região, espécies naturais dessa região e da sociedade que vive em torno desse lago, obviamente. Porque ao longo de todo o processo, rios que chegavam a esse lago foram desviados para irrigar outras regiões. Então os rios chegam com muita pouca, né, vazão, com pouca água. Chegando com pouca água, né, esses rios não vão conseguir alimentar, né, na mesma proporção em relação à evaporação, ao transporte, né, dessa água para outras questões. Então a gente pode perceber que esse uso incessante, tanto de rios quanto de lagos, né, pode provocar uma série de problemas. Como, por exemplo, a gente pode também entender no caso da famosa transposição do Rio São Francisco, né, que acontece aqui no Brasil, que nada mais é do que você criar, né, dutos
que ao longo do Rio São Francisco, que vão levar para as áreas mais secas, né? Principalmente do sertão nordestino. Isso tem um viés social importante, né, que vai levar água às regiões que não têm água, mas o grande problema é que isso afeta exatamente a vazão do curso, né? O que vai diminuir, por exemplo, uma série de questões lá na proximidade da foz, né, da desembocadura do rio, né? Principalmente a quantidade de água nas grandes cidades, né, que se alimentam, né, utilizam as águas desse rio, né? Também nós temos a questão da umidade, né, que vai ser modificada, e até mesmo na geração de energia. Afinal de contas, a energia hidrelétrica utiliza da força, né, da vazão e do volume de água. Se esse volume é menor porque esse rio foi sofrendo uma série de alterações ao longo de seu curso, essa geração de energia vai ser menor, ou seja, vai impactar até mesmo na produção energética da região, como a gente sabe que isso acontece também no Rio São Francisco. Então a gente sabe que o desvio de rios para uma série de processos afeta não só o próprio rio no seu curso posterior, como também os locais onde ele desemboca. No caso de um lago, como a gente pode ver nessa imagem, em outros casos ali, até mesmo na geração de energia. E aí, quando a gente fala de rios, a gente precisa entender algumas questões importantes. O que é basicamente o rio? O rio é um curso de água, né, que corre naturalmente de uma área mais alta para uma área mais baixa, né, obviamente respeitando a lei da gravidade, né, geralmente deságua em outro rio, num lago ou no mar. Né? Esses rios, cursos de água, né, se formam a partir geralmente da chuva, né, que é absorvida pelo sol até atingir áreas impermeáveis, ou seja, até ele aflorar, que a gente chama no subsolo, onde se acumula. E aí, quando ele vai se acumulando até ele encontrar uma forma de correr, né, sentido gravidade, e aí a gente chama isso de nascente. A nascente é essa região onde o rio aflora, né, e aí, por ele aflorar, ele começa a correr, e aí vai se somando outros afloramentos, outros cursos, né, e aí vão formando um rio, né, e seus afluentes. Então, quando o lençol freático, que é essa capacidade de permeabilização do solo, atinge o limite, ele aflora na superfície dando origem à nascente, né? Apesar dessa definição, há rios que se formam em outras maneiras, como por exemplo a partir do degelo, né? Em picos montanhosos, alguns se originam em águas de lagos e assim por diante. A gente tem que entender que os rios podem ter diferentes formas, né? O caso do rio de degelo, né? Geralmente é um rio que está associado, né, ao derretimento de calotas polares no topo das montanhas, ou seja, a própria lei da gravidade, a ação da gravidade já vai atuar, né, para que esse rio tenha o seu curso ali ocorrendo normalmente, né? E a gente pode perceber, mas esses geralmente estão associados a épocas do ano, né? Geralmente as épocas mais quentes, afinal de contas, estão associados ao derretimento do gelo. E aí, quais são as principais características do rio? Os rios são divididos em várias características importantes. Primeira questão importante são os tipos de regime. Nós temos os rios fluviais, nival e pluvional. Fluvial são aqueles das águas das chuvas. Nival são aqueles do derretimento das geleiras. E pluvional são aqueles que somam os dois, né? Nós também temos as características associadas aos tipos de drenagem, né? Nós temos a exorreica, endorreica e arreica, né? Umas que desaguam no oceano, outras desaguam dentro do próprio continente, e as outras não têm direção definida, correm de acordo com a vazão, com a quantidade de água, né? E geralmente estão associados a uma alteração do solo, alteração do relevo constante, né? Então são rios que aparecem muito poucas vezes, né? São rios que aparecem de vez em quando, geralmente associados a uma grande chuva, né, a uma grande alteração climática que vai provocar ali um derretimento de algumas regiões, mas eles não são muito comuns. Outra questão importante são os tipos de relevo que eles percorrem. Geralmente podem ser em planaltos ou planícies. Obviamente, os rios de planalto são aqueles que vão correr, né, com maior velocidade, né, com maior vazão, devido à somatória de diversas coisas, enquanto os rios de planície correm de forma mais lenta. Afinal de contas, a força da gravidade atua de forma menos acelerada, e com menos pressão, né, pela força da gravidade. Outra questão importante, que são uma característica dos rios, são as condições climáticas. Isso é um fato importante. Existem os rios que são perenes, aqueles que não secam, ou seja, ao longo de todo o ano pode diminuir ou aumentar a sua vazão, mas eles estão sempre correndo. E já existem aqueles rios que são os intermitentes, que secam em determinado período, obviamente no período mais seco. E aí esse período mais seco, nas áreas tropicais, geralmente estão associados ao período de inverno, já nas áreas temperadas, geralmente estão associados aos períodos de verão. Né? Então nós temos que entender que os rios intermitentes eles aparecem em momentos diferentes em cada uma das regiões, de acordo com o ciclo, né, climático da região. A gente precisa compreender essas diferenças também.
E aí a gente chega num conceito importante que são o conceito das bacias hidrográficas. Né? O que são bacias hidrográficas? São áreas específicas, né, em que tem um rio como foco central, né, associado a uma área mais baixa, ali onde a gravidade atua com mais força. Então os rios distribuem-se hierarquicamente, né, formando uma rede, né, que a gente chama como se fosse uma rede, uma treliça hidrográfica composta pelo rio principal e seus afluentes. Né? Todo rio corre para algum lugar. Ou ele corre para o mar, né, ou ele corre para um lago, ou ele corre para um outro rio. Né? E aqueles que correm para um outro rio são os afluentes de um rio principal. E esse rio principal ou vai correr para um outro rio e será um afluente dele, ou vai correr diretamente para o mar, ou vai correr para um lago. Então nós temos que entender que existe uma rede de hierarquias entre rios, né? Rios que têm determinados níveis de acordo com a sua vazão, com a sua capacidade de volume de água e assim por diante. Então a área de drenagem da rede hidrográfica a gente chama de bacia hidrográfica. Então seria toda a região que tem como fundamento águas que correm para uma mesma direção. Essa mesma direção seria o rio principal. Então existe uma ligação estreita entre o rio e o relevo, a gente sabe disso, que a gente pode ver na imagem, afinal de contas, o rio está associado, obviamente, ao relevo, pois a ação da gravidade é que vai fazer o rio correr e assim por diante. Então a gente sabe que as águas dos rios realizam um processo de erosão, né? Elas vão retirando ao longo de todo o seu processo seu caminho, né? Elas vão carregando pequenos sedimentos, pequenas partículas, né, do relevo ao seu redor, né, ou do solo das suas margens, e vão transportando os sedimentos que serão depositados em outros lugares. Né? Por isso que os rios geralmente são mais barrentos, ou seja, são mais escuros, mais associados à cor da terra do que os oceanos. Porque o caminho do rio ele vai carregando essas partículas e depositando, né, nas curvas desse próprio rio, né, ou então no final do curso desse rio. Então, sempre indo do local, o curso do rio sempre vai do local mais alto para o mais baixo, né, respeitando a lei da gravidade. Então, o curso ele também se divide em alto, médio e baixo, e está sempre associado de acordo com a declividade. Né? O curso alto estão associados a próximos da nascente com uma declividade maior. Geralmente, então, ele tem mais força, carregam mais sedimentos. Nós temos o curso médio, que geralmente é aquele mais acidentado, mais recortado, em que existe uma diminuição da força da água, da correnteza. E nós temos o nível baixo, né, o baixo curso, que é aquele que é o rio mais lento, mais calmo, né, mais propício à navegação, utilizado para outras questões. Por exemplo, qual é o momento mais propício para se utilizar para se construir, por exemplo, uma usina hidrelétrica? Geralmente no alto ou no médio curso. Afinal de contas, se for no baixo curso, você vai precisar criar uma área de alagamento tão grande para que tenha pressão suficiente para movimentar, né, a usina hidrelétrica e aí gerar essa energia. Então, o curso dos rios de Planalto é mais acidentado, apresentando quedas d'água muito utilizadas para, como eu já disse, instalação de usinas hidrelétricas. Já os rios de planície percorrem áreas com pouca declividade, ideais para a navegação, como a gente já afirmou também. E aí, como a gente falou de produção de energia hidrelétrica, a gente precisa entender como é que ela funciona. A produção de energia hidrelétrica exige a construção de represas, que causam grande impacto socioambiental. O que é represa? É você utilizar e criar uma grande área de alagamento que gere uma pressão, né? E essa pressão vai ser captada através do seu movimento. O represamento dos rios forma, então, lagos artificiais que exigem o deslocamento da população ribeirinha, que existe o desmatamento de determinadas áreas. Além disso, várias represas causam inundação de áreas florestais e geram grandes prejuízos à fauna e à flora. A gente sabe disso, ou seja, geralmente, quando a gente apesar de entender que a energia hidrelétrica é uma energia de características limpas, né, o seu processo de instalação gera uma série de danos ambientais associados, por exemplo, ao desmatamento. Né? Então a gente tem uma noção aí de que, apesar de ser limpa no seu processo de produção, né, o seu processo de construção gera impactos ambientais muito ruins. Né? Então a gente fica nessa questão aí, é limpa ou não é limpa? É sempre uma discussão muito importante quando a gente fala de usina hidrelétrica. Né? E aí, uma forma de você tentar minimizar isso é você evitar as áreas de alagamento, portanto, construir usinas hidrelétricas no alto curso dos rios. O problema é a dificuldade, né, da engenharia nesse alto curso, afinal de contas, são áreas de declividade acentuada. Como é que você vai construir uma grande construção, né, numa área de relevo acentuado, de uma área de inclinação acentuada? Portanto, tem-se uma tendência a tentar se construir nas áreas mais fáceis de construção. O problema é que, para fazer isso, você precisa de uma grande área de alagamento, e aí gera discussão novamente. Por que vocês estamos fazendo nessa era
de energia limpa, fazendo uma energia que causa tantos danos no seu processo de construção, tanto danos ambientais quanto danos sociais. Afinal de contas, você precisa retirar uma grande quantidade de população que ali vive, né? E você retirando essa população, para onde essa população vai, o que ela vai fazer, e assim por diante. Então nós temos uma questão importante, tanto ambiental quanto social, no processo de construção das grandes usinas hidrelétricas. Então, ao desaguar nos rios, a gente entender que a gente já falou de todo o processo do curso, né? Do alto, do médio e do baixo curso. Nós falamos dos tipos e das principais características. E a gente, para chegar na última característica importante para falar do rio, são as características aonde esse rio termina, que a gente chama de foz, né? Mas existem basicamente dois tipos de foz importantes. A foz que a gente chama em estuário e a foz em delta. Lembrando que a foz em estuário é aquela de desembocadura, ou seja, quando o rio chega, ele aumenta a sua área, né? Apenas um canal de escoamento, né, por onde escoam as águas sem obstáculos e assim por diante. Já o rio em delta é marcada por vários pequenos canais onde as águas são escoadas, né? E os deltas, como a gente falou lá no início da aula, tem um processo muito importante porque esses pequenos meandros, essas pequenas canais, né, eles irrigam, né, vastas áreas de terra. E essas áreas de terra nos deltas são amplamente utilizadas para a agricultura. É no delta, por exemplo, do Nilo que surge a civilização do Egito, né? Então a gente sabe que os deltas, né, são áreas extremamente férteis. Por quê? Porque eles são depositadas geralmente aí uma série de minerais que são trazidos ao longo de todo o curso do rio, além da umidade, né? Então a gente tem umidade e vários nutrientes que são carregados pelo rio, ou seja, áreas extremamente férteis. E por serem férteis, sempre muito utilizadas para a agricultura. E para a gente poder terminar, como a gente já falou dos lagos inicialmente, falamos dos rios, agora nós vamos falar dos mares. Né? Primeira coisa importante a gente lembrar o que é mar. Né? Mar é um grande corpo de água salgado, né? Cercado por terra, em parte ou em totalidade. Né? A diferença é o tamanho, de que a gente fala do mar para o oceano. Mar e oceano são coisas muito semelhantes. A diferença é que os oceanos são gigantescos e nós só temos alguns, né? E mares nós temos uma série. Né? Nós temos mares que podem ser chamados de abertos ou costeiros, que são aqueles que estão diretamente ligados aos oceanos em que se encontram nas suas proximidades. Nós temos mares mediterrâneos, ou seja, no meio da terra, interiores ou continentais, que existem restritas passagens que possibilitam uma conexão com os oceanos, ou seja, áreas que têm o que a gente chama de estuário, né? Ou seja, uma pequena áreazinha onde pode passar essa água, existe a troca da água, geralmente com o oceano, com o mar, né? Nós temos o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho como dois exemplos clássicos disso, e nós temos os mares fechados ou isolados, que são aqueles que se encontram nos interiores, né? Não apresentam nenhuma ligação direta com oceanos, como por exemplo o Mar de Aral, né? Como a gente disse, ou o Mar Cáspio. E a gente tem essa imagem aqui que a gente explica basicamente, né, através dessas imagens, que são os tipos de mares. Nós temos aí os mares abertos ou costeiros, né, como o Mar do Norte, né? Nós temos os mares interiores ou isolados, ou seja, que tem uma pequena saída, né, para os mares abertos ou para os oceanos, como por exemplo o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Báltico. E nós temos o mar fechado aí como o Mar Cáspio, né? E a gente conseguiria ver o Mar de Aral, né? Mas a imagem do Mar de Aral, como a gente já disse, né, nos slides anteriores, né, o Mar de Aral ou o Lago de Aral, que é tão grande que é chamado de mar, né, ele foi se tornando cada vez menor devido às suas transformações, né, associadas à utilização da água do rio que abastecia, dos rios que abasteciam esse mar ou esse lago para a agricultura, principalmente associada ao algodão. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, as principais diferenças entre, né, os conceitos que a gente abordou, retomando sempre a importância dos conceitos associados ao ciclo hidrológico, à disponibilidade de água e o que a gente entende como bacia hidrográfica, né, e também as diferenças entre o que é mar, né, o que é oceano, o que é lago, o que é lagoa, o que é rio, né? Então a gente precisa entender os diferentes tipos de formas em que a água aparece na nossa sociedade. Bom, espero que tenham gostado, se cuidem e um abraço.